Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que estão acompanhando mais uma sessão. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 33ª Sessão Ordinária da primeira Sessão Legislativa da 19ª Legislatura, em 17 de novembro de 2025. Solicito ao vereador primeiro e secretário que proceda à chamada regimental. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cepolini. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento. Presente. Elizabeth Biondi. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richa Silva Ferfogo Amaguim. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que lê as matérias do expediente. Através do ofício 254 de 2025, recebemos do Executivo Municipal a mensagem de veto parcial ao autógrafo de lei 3053, de 20 de outubro de 2025, com relação ao projeto de lei do Legislativo, que estabelece, no âmbito do município de Caconde, a política municipal de apoio ao microempreendedorismo individual, ao empreendedorismo sustentável e à inclusão produtiva, com diretrizes voltadas ao desenvolvimento local, à geração de trabalho e renda e à valorização das cadeias produtivas locais. Encaminho para a Comissão de Justiça. Através do ofício 257 de 2025, datado de 17 de novembro de 2025, recebendo do Executivo Municipal um substitutivo ao projeto de lei 033 de 2025, que dispõe sobre o Plano Plurianual PPA 2026-2029 para o município da Estância Climática de Caconde e estabelece outras providências. Encaminho o referido projeto para a Comissão de Finanças. Através do ofício 258 de 2025, datado de 17 de novembro de 2025, recebemos do Executivo o projeto de lei substitutivo número 34 de 2025, que estima o orçamento para exercício de 2026 da outras providências. Encaminho também para a Comissão de Justiça. As duas comissões, Justiça e Finanças. Através do ofício 259 de 2025, recebemos do Executivo Municipal substitutivo ao projeto de lei 035, que autoriza a concessão de termo de convênio, fomento e colaboração no exercício financeiro de 2026 e da outras providências. Encaminho o referido projeto para a Comissão de Finanças. Recebemos o ofício 4 de 2025 do Departamento de Finanças da Prefeitura, assinado pelo diretor José Arnaldo de Faria, solicitando a cessão do prédio da Câmara para a realização de audiências públicas no dia 26/11/2025, a partir das 18 horas. As audiências públicas são sobre a nova proposta da LOA 2026, Lei Orçamentária Anual, e a nova proposta do PPA 2026-2029, Plano Plurianual. Na oportunidade, convido os nobres edis a participarem dessas audiências, onde serão discutidos assuntos de interesse da população. Informamos que estamos seguindo as normas da Lei Orgânica Municipal, Emenda 2 de 2025. Solicitamos também uma reunião com essa casa para melhor esclarecimento da nova proposta para o dia 18/11/2025, amanhã, às 9 horas, no prédio da Câmara, com a participação da equipe técnica e diretorias envolvidas da Prefeitura. Solicitamos ainda que seja efetuada a transmissão ao vivo das referidas audiências. Através do ofício 256 de 2025, recebemos do Executivo cópia das portarias, leis e decretos publicados recentemente.
Recebemos também das comissões de Justiça e de Finanças um relatório sobre informação técnica número 1/2025, assunto tramitação dos projetos de lei 28/2025 e 29/2025, plano diretor e zoneamento. Finalidade, subsidia o encaminhamento ao Ministério Público, PAA, número 0222-00000146, de 2022. Indicação 280 de 2025, de autoria dos vereadores Daniel Feliciano e Davi Antônio Teixeira Júnior, indicando ao senhor prefeito a possibilidade de terceirizar o serviço de manutenção das principais estradas rurais do município, considerando a insuficiência de maquinário e equipe disponível no contingente atual da Prefeitura. Indicação 281 de 2025, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito que seja realizada a manutenção do buraco existente na rua José Gabriel Semensato, no Jardim Redentor, em frente à residência de número 55. Indicação 282 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que seja realizada a manutenção das estradas rurais dos bairros Boa Vista do Zane e dos Jacons, incluindo o reparo urgente da ponte localizada na região, que apresenta risco de desabamento. Indicação 283, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que seja realizada a limpeza do córrego São Miguel, especialmente no trecho que passa pelo entorno da Praça Geraldo de Souza e Silva, da rua Francisco Gomes Rodrigues e da rua Mário Moreira de Carvalho. Indicação 284, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que sejam tomadas providências com urgência em relação ao cruzamento das ruas Domingos Mazili Sobrinho e Duque de Caxias, visando reforçar e melhorar as sinalizações vertical e horizontal, bem como avaliar a possibilidade de instalação de um semáforo ou de uma lombada no local. Indicação 285, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que seja realizada a manutenção geral no parquinho situado nas proximidades da Escola Professor Walter Gomes Juste e do Ginásio de Esportes Marcelo Ribeiro. Indicação 286 de 2025, indicando ao chefe do Executivo que providencie, em caráter de urgência urgentíssima, a aquisição e imediata disponibilização de bateria para a Câmara de Vacina da UBS do Distrito de Barrânia. Vereadores Francisco de Assis Xavier Monteiro, Daniel Feliciano, Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Indicação número 287, de autoria dos vereadores Francisco de Assis Xavier Monteiro, Daniel Feliciano, Paulo Sérgio Cotrim Guedes, indicando ao senhor prefeito que providencie o chapiscamento ou reboco dos muros do cemitério do Distrito de Barrânia. Indicação 288 de 2025, de autoria dos vereadores Francisco de Assis Xavier Monteiro, Daniel Feliciano e Paulo Sérgio Cotrim Guedes, indicando ao senhor prefeito que agilize a instalação de aparelhos de ar-condicionado na UBS do Distrito de Barrânia. Indicação 289 de 2025, de autoria dos vereadores Francisco de Assis Xavier Monteiro, Daniel Feliciano, Paulo Sérgio Cotrim Guedes, indicando ao senhor prefeito que providencie e instale com urgência gerador de energia na UBS do Distrito de Barrânia. Indicação 290 de 2025, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito que seja realizada a reposição e revitalização da pintura das lombadas na saída de Caconde, sentido Tapiratiba. Indicação 291 de 2025, de autoria do vereador Davi Antônio Teixeira Júnior, indicando ao senhor prefeito que entre em contato com as operadoras de telecomunicações ou representantes para que a empresa interessada possa instalar uma estação de rádio base, ERB, para telefonia celular, radiação não ionizante no município de Caconde. Indicação 292 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que realize reparos, manutenção e conservação das calçadas do centro, bairros periféricos, das áreas públicas e praças. Indicação, requerimento 44 de 2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferfogo Ermaguim, requerendo ao senhor prefeito informações sobre contrapartidas financeiras previstas em leis municipais que instituíram zonas de urbanização específicas. Encaminho o referido requerimento para a Comissão de Justiça.
Requerimento 45 de 2025, de autoria dos vereadores Francisco de Assis Xavier Monteiro, Paulo Sérgio Cotrim Guedes e Daniel Feliciano, requerendo ao senhor prefeito informações sobre reforma, adequação e ampliação na Unidade Básica de Saúde Aparecida Maguim dos Reis, no distrito de Barrânia. Encaminhe também o referido requerimento para a Comissão de Justiça. Requerimento 46 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, requerendo ao senhor prefeito informações sobre obra de manutenção de tubulação de água no centro da cidade. Encaminhe o referido requerimento para a Comissão de Justiça. Recebemos com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação os seguintes requerimentos. Número 41 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, requerendo ao senhor prefeito informações sobre a qualidade da água distribuída à população. Requerimento 42 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, requerendo ao senhor prefeito informações sobre o problema de assoreamento e contaminação por fertilizantes e metais de mananciais que tem afetado o abastecimento de água do município. Requerimento 43, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, requerendo ao senhor prefeito informações sobre obra e retirada de árvores próximas ao Ribeirão São Miguel. Terminado o expediente. Não havendo oradores previamente inscritos no expediente, concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Presidente, passa a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Justiça e Redação, vamos se reunir logo após o término da sessão. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Finanças vai reunir em conjunto com a Comissão de Justiça após essa sessão. Então, estão aí determinadas e marcadas as reuniões das duas comissões em conjunto após o término desta sessão. Passamos à tribuna livre. Não havendo oradores previamente inscritos na tribuna livre, solicito ao vereador primeiro e secretário que faça a chamada para verificação de quórum. Adilson Severino de Souza, Presente. Daniel Feliciano, Presente. Danilo Lima Cipollini, Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior, Presente. Edson do Nascimento, presente. Elizabeth Biondi, Francisco de Assis Xavier Monteiro, Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes, Presente. Richa Silva Ferfoga Maguim. Presente. Havendo quórum, passamos à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia. Atendendo ao requerimento assinado por todos os vereadores, teremos em única discussão e votação o requerimento 43 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, requerendo ao senhor prefeito informações sobre obra e retirada de árvores próximas ao Ribeirão São Miguel. Em discussão, a matéria que foi lida. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, em única discussão e votação, o requerimento 41 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, requerendo ao senhor prefeito informações sobre a qualidade da água distribuída à população. Em discussão, a matéria que foi lida. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 42 de 2025, também de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, requerendo ao senhor prefeito informações sobre o problema de assoreamento e contaminação por fertilizantes e metais de mananciais que têm afetado o abastecimento de água do município. Em discussão, a matéria que foi lida. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Finalizando, teremos em única discussão e votação o projeto de resolução 2 de 2025, de autoria dos vereadores Richard Silva Ferfoga Maguim,
Daniel Feliciano, Elizabeth Biondi, acrescentando o título 13 no regimento interno da Câmara Municipal de Caconde, instituindo o rito especial de tramitação legislativa para matérias de competência normativa e repercussão institucional, e da outras providências. Em discussão a matéria que foi lida. Esse projeto vem, vamos dizer assim, dar mais segurança, mais tranquilidade na tramitação aqui dos projetos. Já houve parecer favorável da UVESP, a própria comissão também já exarou o parecer, então, eu coloco em votação o referido projeto. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Não há matéria. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Presidente, só para rememorar, a gente tem algumas tarefas até o final do ano e a gente tem cumprido realmente com esse dever de encaminhar principalmente o plano de carreira e dos servidores, né? Reforma, estou falando disso direto. Semana passada eu informei que a gente estava aguardando a movimentação, como a gente conversou um pouco antes, provavelmente essa semana a gente já consegue encaminhar bem. E o que significa encaminhar bem? Receber a devolutiva de todas as nossos questionamentos, tanto dos vereadores quanto dos servidores, enfim. Então, a gente está em reta final. Isso é importante ficar sempre ressaltando, porque as pessoas têm perguntado, então, né, cabe a gente informar. A mesma preocupação que eles têm, a gente também tem, mas acredito que a energia que a gente empreendeu nessa tramitação valeu a pena e a gente está na reta final para resolver isso. Então, assim que a gente tiver já os documentos em mãos, pareceres em mãos, a gente se reúne novamente, né, presidente, para fazer esse encaminhamento e, se tudo der certo, esse ano ainda a gente resolve isso para colocar em dia a vida dos profissionais e também da prefeitura. Bom, era isso. Do plano diretor, como foi lido na sessão, a Comissão de Justiça, eu, Daniel, Totti, Danilo e também de Finanças, que Danilo faz parte, principalmente nós quatro, desde o meio do ano, a gente tem se organizado e tratado desse tema, que basicamente era do que a gente precisava fazer, né, diante de uma matéria difícil dessa. Aí o plano saiu, voltou, e a gente já numa alta confusão com esse monte de projetos difíceis, mas a gente sempre se pautou, se reuniu para nos organizar, e inclusive dar a segurança que precisa para essa legislação. E aí hoje a gente conseguiu encaminhar vamos dizer, um calendário, a gente tem usado essa palavra, de trabalho, que Vossa Excelência despachou na semana passada, que basicamente é o que está no site hoje, uma consulta de 30 dias, para as pessoas que quiserem informar, profissionais que estão dedicados a isso, que serão influenciados, enfim. Está no nosso site toda a documentação, desde a documentação da prefeitura, que foi feita em 2 anos, quanto a que foi encaminhada agora, mapa, tudo certinho, organizadinho. Deu certo no que a gente fez da sessão administrativa. Espero que dê certo também dessa vez. E, com isso, a gente se organiza novamente. Assim que acabar, de novo, a gente senta, conversa e vai se ajustando. Mas, enfim, mais uma medida que a gente toma de transparência e organização
de enfrentamento desses projetos difíceis que a gente sabe que são urgentes, mas precisa de uma cautela. Então, foi uma medida que a gente tomou com relação a isso. Nossa. Bom, tem mais coisas. Eu fico contente que as coisas estão... Está acabando o ano. Mas eu queria só ressaltar, para finalizar, e quero que me compreendam, talvez, ou sugiram. Na verdade, serve mais de um alerta. Eu fico preocupado. E aí eu fico preocupado no sentido de não saber nem como agir. Porque é tão... nonsense, acho que essa palavra é importante. Eu não vou entrar no mérito dos gastos e da ideia do que o prefeito tem para esse ano com relação aos festejos de final de ano e de comemoração do aniversário. Não vou. Nesse momento, talvez. Então, é isso. Só que a gente precisa acompanhar, né, a execução, tudo. E ele contratou, lançou um edital na semana passada de dispensa de contratação de um artista, que está lá escrito que ele quer contratar o Elvis para a semana do aniversário. Não vou entrar nessa discussão quanto ao gosto, mas tem lá o prazo, né? Acho que, se não me engano, do dia 11 ao dia 18. Dia 18 é amanhã, encerramento dessa dispensa de licitação. Tem um procedimento, recebe as propostas, porque um cover tem mais de um cover, não é só o artista. Porque se fosse o artista em vida, você pode ir direto no cara e contratar o cara, né? Porque não tem outro. Como é cover, tem vários. Então, você tem que abrir uma concorrência mínima. E termina amanhã o procedimento. Só que ontem ele resolveu publicar quem ia vencer o negócio. Ele publicou na rede dele. Ele não dá para um negócio desse. Como é que faz? Eu não sei o que eu faço com uma situação dessa. Tem que segurar a ansiedade, dar um remédio para a ansiedade de publicação, alguma coisa. Alguém tem que conversar. Eu não sou, o povo me perguntando quanto que foi a contratação, não tem como eu responder, vai fechar amanhã o procedimento licitatório de dispensa. Não tem como eu nem responder isso. É absurdo, eu estou dando risada porque é absurdo, eu nunca vi um negócio desse. E isso tem acontecido. Se acontece nisso, que é tão banal assim, que é sério, dinheiro público, não pode ser de outra forma, eu fico de volta a dizer, me cai na cabeça todas as outras coisas de decisões da pasta. O que está acontecendo ali dentro? É evidente que eu posso ter um pé atrás com as coisas, porque ele vai publicando as coisas, eu não sei o que tem na cabeça dele. Ele precisa entender que tem formas, ritos e momentos. Essa é a questão da gestão pública. A esfera pública exige um comprometimento com as regras. Alguém precisa chegar nele e falar, amigão, segura a onda aí, senão vai dar problema. Eu acho, só te tomando a tua iniciativa, eu acho que falta conhecimento, acho que falta orientação por parte dos assessores, porque eu acho que naquele anseio de querer fazer as coisas, acaba falando coisas que realmente prejudicam, né? Depois a gente fica numa situação difícil, porque você não sabe como informar. Então, eu acho que falta a assessoria orientar o prefeito, e os assessores são para isso, para que não haja esse tipo de desavença, esse tipo de descontrole, talvez emocional, por parte do prefeito, naquele anseio de querer fazer as coisas, e acaba ficando numa situação difícil, bem como nós também, fica até difícil de responder. É isso, presidente, eu vou encerrar, mas sabe por que isso é importante? Porque, assim, esse é um caso, uma questão de artista e tal, que é sério, eu não sei quanto que custa e tal. O ponto não é esse. No começo do ano, na questão do Carnaval, teve uma situação próxima, que eu não lembro exatamente, mas, enfim, as pessoas que estão fora, querendo competir, entende? As
pessoas do município, eventualmente, numa questão de barraca, estou falando questões gerais, abstratas, assim, e aí as pessoas acompanham, tanto rede social quanto o Diário Oficial, essas coisas, as pessoas acompanham, imagina, tenho certeza que o Diário Oficial é um dos negócios mais lidos na cidade hoje, porque é lá que estão as informações oficiais, né? Então, assim, pessoas que querem participar desse jogo, que é licitação e tal, programas, ficam receosas e mandam para a gente, assim. E nós mesmos ficam lá atualizando, vendo, e, assim, chama a atenção. Eu juro para você que, dessa vez, eu estou mais para alertá-lo. Juro mesmo. Para que ele crie juízo. Porque não dá, depois o errado é o maguinho que fica no pé dos outros ainda. Porra. Então, assim, é isso. É isso. Eu não sei nem mais o que falar, é isso. Obrigado, presidente. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos, meus colegas aqui. Boa noite quem assiste pelo Facebook em casa. Só comentar rapidinho sobre a situação que a gente viveu semana passada, no centro aqui de Caconde, né, no centro da cidade. Os moradores passaram um perrengue no centro. Acho que é mais difícil acontecer em alguns bairros periféricos, como o bairro São José, por exemplo. Eu tinha ficado sem água, segundo os moradores, mais de uma semana, praticamente 10 dias. Aqui no centro da cidade, não aconteceu assim tantos dias, mas 5 dias virou um pesadelo aqui no centro, né? Muitos moradores me procuraram para reclamar, mandaram mensagem, e eu só queria falar para todos, né, da cidade toda, para todos os munícipes, que realmente, nessa questão da gente, a água, acho que todo mundo, todos, sem exceção, nós aqui da Câmara, o pessoal que está assistindo em casa, todos os munícipes, assim como o Executivo também, a gente tem um objetivo só. Os servidores que trabalham com isso também, todos querem resolver a questão, e a gente sabe que o problema é um elefante. Às vezes, a gente falando parece uma formiga, né? Tem que estar faltando isso, tem que fazer aquilo, vai comprar... Enfim, mas o problema é gigantesco. Só que a gente está acompanhando, a gente está vendo que estão correndo, estão tentando fazer, mas esse reparo do centro, eu não sei se eu estou errada, por isso eu até fiz um requerimento pequeno, básico, mas para saber o seguinte: se eles vão mexer no encanamento, a gente já tem uma noção que vai complicar e vai demorar o abastecimento voltar ao normal. Então, se for realmente ser trocados esse encanamento, essa tubulação, segundo o diretor de obras, que até agradeço também o empenho dele, né, pelo trabalho, que, inclusive, depois desses dias sem água, a gente viu o caminhão-pipa abastecendo em vários pontos. Eu nunca tinha visto isso, fiquei até admirada. No centro da cidade, o caminhão-pipa abastecendo, o Rotary, algumas casas em vários lugares aqui, no centro, no miolo mesmo do centro. Mas, enfim, no sábado, o Cristiano mandou para mim, né, me dando essa informação: Beth, o abastecimento já está normalizado, né? Inclusive, até postei um vídeo no Facebook, eu fiquei feliz, as torneiras jorrando água aqui no centro, é um caso das pessoas que a gente tem o maior carinho, apreço. Voltou a água no sábado, então fiquei muito feliz. Mas o problema, né, segundo o Cristiano, o encanamento, né, a tubulação entupida, vai ser trocada, segundo ele, vão ser trocados, né, esses canos. Então, esse requerimento é para a gente saber se realmente vai acontecer essa troca, quando vai acontecer, e se a prefeitura tem um planejamento para fazer, tipo, não sei se seria possível, mas tentar avisar mais ou menos quando vai acontecer, para que os munícipes, né, não só aqui do centro, em qualquer bairro, né, que for fazer essa manutenção, que a gente sabe que é demorada, ter um prévio aviso para os moradores dar uma preparada e o transtorno não ser tão grande, porque, segundo os moradores que me procuraram, foram pegos de surpresa, ninguém sabia que essa manutenção ia demorar tanto, né? Claro, é complicado, a gente sabe, mas eu acho que, apesar do transtorno, a gente quer que resolva, então, quer que o serviço seja feito, embora custe dias sem água, mas que, pelo menos, consigam avisar, né, a população, como fazem no site, no Facebook da Prefeitura, quando vai fazer alguma manutenção pequena, mas no caso dessa não foi avisada, né, e não foi avisada que seria uma coisa complexa e demorada. Então, que se possa fazer isso, né? É isso, só explicar esse requerimento para que as pessoas saibam que a gente teve essa preocupação, né, de pelo menos tentar que se faça a manutenção, mas que consiga pelo menos dar um aviso prévio para a população se preparar. É isso, muito obrigada. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Hoje quero agradecer, né,
Aqui o diretor do meio ambiente, José Roberto, agradecer o Silvano do bar e toda a equipe dele, que eles começaram, né, limpar ali o Ribeirão São Miguel. Então, fiquei muito contente que há 15 dias atrás a gente tinha conversado com o diretor José Roberto, conversei com o Silvano, e eles falaram que em breve ia estar fazendo esse trabalho. Então, agradecer muito primeiro a Deus e agradecer esse pessoal aí que está, né, e outra, a equipe dele sempre está, que nem esse dia, lá no Cristo Redentor, roçando, lá perto da Escola Patrícia, aquela pracinha. Então, eles não param, estão sempre trabalhando. Agora, sei que vai ser um pouco difícil, porque agora com esse tempo de chuva, tudo, eles fazem, logo está o mato crescendo de novo, tudo, mas estão trabalhando. O importante é isso aí, estão trabalhando, então só tenho a agradecer a todos. Muito obrigado. Senhor presidente, peço a palavra rapidinho, só complementando o que o Paulão disse. Pois não. Bem rápido. Reforço o que o Paulão disse, porque realmente eu fui uma das pessoas também que fez, sei que o Danilo também fez, você, essa solicitação para a limpeza do córrego São Miguel, que inclusive não só onde eu moro ali próximo, que eu sempre mostro, inclusive a obra também, mas a extensão dele até ali nas proximidades da Rua do Sapo, né, que é a Rua Carlos Gomes. Os moradores nem gostam que falam Rua do Sapo, mas a gente conhece assim. Então, até lá na frente, próximo da Avenida Henrique Agostinetto, ali, principalmente naquele canto, ali os moradores estão se queixando há muito tempo, muito tempo. A gente sabe que muita coisa para ser feita, né? Eu, inclusive, faço questão de estar, além de estar fazendo solicitação, eu faço questão de enaltecer o trabalho, a gente sabe o empenho dos funcionários, mas aquele local ali, até fiz um vídeo, realmente ali está absurda a quantidade de mato, precisa realmente dessa manutenção, e eu espero que agora, né, seja feita realmente, como o Paulão falou, vocês já começaram, então queria agradecer imensamente, né, porque realmente essa limpeza ali, os moradores estão há muito tempo aguardando, e eu estou feliz de ter essa notícia. Muito obrigado, Paulão, e reforço a gratidão dele ao diretor de meio ambiente, aos funcionários do meio ambiente, agricultura, que estão empenhados nesse trabalho, que seja concretizado o mais rápido possível. É isso, muito obrigada. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite ao público presente, ao pessoal que está nos assistindo nas redes sociais. Boa noite aos funcionários aqui da Câmara. Senhor presidente, para ser rápido, só queria reforçar que na sexta-feira, às 8h30, estive em Casabranca, a convite do deputado federal Paulo Alexandre Teixeira, uma reunião regional do fortalecimento, a presença dele, fortalecendo, né, o compromisso dele com a região. Inclusive, o senhor, por ser membro do PSTB, também recebeu o convite, eu sei que por motivos particulares não pôde comparecer, assim como o nosso querido companheiro Franco de Assis, do PSTB também, nobre colega, ele esteve presente comigo, assim como um companheiro também, sou Antônio Eugênio, e lá fez um vídeo novamente, reforçando, se comprometendo a atender aquelas 3 solicitações que eu fiz junto a ele no dia 20 de outubro em São Paulo. Ou seja, 100 mil para a casa de acolhimento, 100 mil para a Irmandade, né, nosso hospital, e 100 mil para a saúde de Caconde. Ali, além de estar o pessoal de Caconde presente, estava o pessoal da região, e também fez um vídeo, e eu já vi que ele publicou no seu Instagram e nas outras redes sociais. Isso é o motivo de eu estar falando que, mais uma vez, ele se comprometeu. Não sabe se consegue sair esse ano, mas até março do ano que vem está aí a palavra dele. Muito obrigado, uma boa noite. Permita-me a palavra, senhor presidente. Palavra concedida, pois não. Muito boa noite, nobres colegas de Câmara, e muito boa noite aos que nos assistem pelas redes sociais. Estivemos nós, Paulo Cotrim, Daniel Feliciano e eu, em Barrânia, e foi realmente para nós um motivo de muita alegria
até um privilégio poder rever tanta gente maravilhosa lá. Eu costumo dizer que o barraniense reúne duas qualidades essenciais no trato com todos aqueles que têm o privilégio, né, de conversar, de dialogar, enfim, de estar com eles. Eles nunca perderam a hospitalidade mineira. E tem também a dinâmica do paulista. Fizemos algumas visitas importantes, né, Paulo? Daniel. Entretanto, numa delas, na UBS do distrito, nós constatamos algumas anomalias, né, que chamamos, como, por exemplo, o acabamento inconcluso em vários pontos da UBS. Naturalmente, foi um trabalho muito importante, porque houve uma reforma, adequação, ampliação do posto de saúde. Porém, há também ausência de rampas, de barras de proteção nos banheiros e outros itens que nós elencamos no requerimento, solicitando ao senhor prefeito algumas informações importantes. Por fim, fizemos nós uma indicação ao senhor prefeito, solicitando a agilização da instalação de aparelhos de ar-condicionado na UBS. Outra indicação é de número 287, numa iniciativa e preocupação do nobre vereador Daniel Feliciano, que seria a necessária ação do prefeito, dentro, naturalmente, das condições financeiras da prefeitura, no momento oportuno, o chapiscamento, ou então reboco, dos muros do cemitério de Barrânia. Porquanto, sem a argamassa, as frestas tornam-se abrigos de peçonhentos, né? Como escorpiões e outros insetos venenosos, e ali há uma creche nas proximidades. Então, daí a nossa preocupação e a indicação. E, em caráter de urgência, urgentíssima, solicitamos, naturalmente em forma de indicação, ao chefe do Executivo, a aquisição e imediata disponibilização de bateria para a Câmara de Vacina da UBS. Eu acho que eu nem preciso falar nada a respeito, porque é óbvio. E, por fim, a indicação 289, através da qual indicamos ao senhor prefeito que providencie e faça a instalação, também com urgência, né, Paulo, Daniel, e também os demais vereadores desta casa, porque aqui existe um trabalho uníssono, uma preocupação de todos. Muitas vezes as indicações se individualizam, porém a preocupação é globalizada, não somente em relação à sede, à Cacunde, e naturalmente nos reportamos também às áreas rurais e o distrito de Barrânia. É uma unanimidade. Eu até aproveito para tirar o chapéu para os colegas vereadores. Como ressalta sempre a Beth Biondi, dinâmica vereadora, realmente é uma Câmara que trabalha. Então, voltando ao assunto, nós pedimos aqui, através da indicação 289, providência e instalação com urgência de um gerador de energia na UBS, porque realmente um gerador é de imprescindível mesmo, né? É muito necessário. Então, imprescindível ao bom funcionamento daquela unidade, porque é uma forma de se preservar
até mesmo as vacinas e outros medicamentos que são acondicionados nos freezers, né, refrigeradores, e para que haja também um atendimento sem interrupções quando há o caso de pico de energia ou de falta de energia elétrica. É só isso, senhor presidente, por hoje. Muito obrigado. Senhores vereadores, ao público que nos acompanha também pelas redes sociais, mais uma vez e sempre parabenizando vocês, todos os vereadores, pelas reivindicações, pelos requerimentos, para que a gente possa manter a população informada. Quanto à indicação de Barrânia, vocês fizeram bem em visitar e saber como estão as obras. Pelo que a gente sabe, parece que terminou, mas aí compete aos engenheiros da prefeitura, ao setor de obras, dar o recebimento dessa obra. Com certeza tem contrato, tem todo o procedimento licitatório que foi feito, mas fica aí o alerta e através desta indicação, para que a gente possa, então, ter uma certeza da obra ser realmente concluída, até porque é dinheiro público. Então, parabéns a vocês, vereadores, aí pelas indicações, pela preocupação de todos vocês. Lembrando que no dia 26/11 teremos audiência pública aqui da Prefeitura, e amanhã, às 9h da manhã, aqui na Câmara Municipal, uma audiência com o diretor de Finanças, né, para que a gente possa se inteirar e também sobre as emendas impositivas. Então, se todos puderem vir, seria muito bom para que a gente se inteire melhor desse orçamento. Quanto ao deputado federal Paulo Teixeira, sempre nos ajudou e sempre preocupado aqui com o Caconde, com a nossa região. Então, parabéns, Totti, pelo teu comparecimento, de vocês reivindicando esses recursos para nossas entidades, que será de grande valia. Mas o deputado Paulo Teixeira nunca esqueceu de Caconde. Então, fica aqui o nosso Paulo Alexandre Barbosa. Eu estou falando, mas o Paulo Teixeira também a gente sabe o quanto que ajuda, né? Sem sombra de dúvida, né? Mas fica aí a correção do vereador. Eu só peço aqui ao diretor da secretaria para que peça um ofício ao prefeito solicitando informação quanto ao prédio da educação. Eu não sei se a obra ali já terminou, como que está, e aí, para que a gente possa saber se vai voltar para lá a educação. Pelo que eu vejo, a obra já terminou, mas até agora não houve nenhuma manifestação por parte do executivo e pagando aluguel ali desnecessário. Então, é uma obra que eu acho que já foi entregue. Então, para que a gente possa saber, porque várias pessoas perguntam, o setor de educação vai voltar para lá? Então, a gente não sabe como passar essa informação se a gente não souber por parte do executivo. E que também peço ofício ao prefeito solicitando informação quanto ao prédio do juizado especial, se a prefeitura conseguiu, né, porque ali é um prédio do Estado, e o juizado agora, até o dia 19, até na quarta-feira, já está instalado no prédio do fórum, e a casa ali ociosa. Então, fica aqui o meu pedido ao diretor da secretaria para que peça esse ofício ao prefeito solicitando essa informação, se conseguiu junto ao Estado, na Secretaria da Justiça,
porque esse prédio é do Estado, mas para eles não tem mais validade nenhuma. E para a prefeitura nossa aqui será de grande valia. E mais uma vez o pessoal reclamando do trânsito em nossa cidade, eu acho que já passou a hora de criar a Zona Azul. Não tem outra alternativa, mas mesmo assim fica o meu pedido também ao prefeito para que traga um engenheiro de trânsito que conhece realmente, para que faça um estudo em nossa cidade, o que pode ser mudado, o que não pode, de que maneira que pode ser feito, mas fica aí o meu pedido, o alerta ao prefeito, porque a população já não suporta mais vagas para estacionar, né? A gente sabe que aumentou muito o número de veículos em nossa cidade, estacionamento a gente quase que impossível mesmo estacionar aqui no centro da cidade e até as ruas paralelas ao centro aí. Então, acho que já passou a hora de criar a Zona Azul aqui em Caconde. Eu tenho certeza de que vai melhorar, amenizar a situação, e tem as entidades, tem a Guarda Mirim aí que possa desfrutar dessa arrecadação. Então, fica aí um alerta ao prefeito e, ao mesmo tempo, um pedido. Agradeço a todos vocês, mais uma vez, como sempre tenho agradecido nas sessões, aos funcionários desta casa. Estamos aí praticamente terminando o ano, ainda temos aí acho que umas 3 ou 4 sessões, acho que 3, se eu não me engano, mas foi um ano produtivo, um ano de preocupação, de reivindicação, de conquistas, e que o ano que vem a gente continue firme com o propósito de ajudar a nossa cidade de Caconde, ao distrito de Barrane, ao nosso município, que é nossa grande preocupação. Então, fica aqui os meus sinceros agradecimentos a todos vocês por tudo que fizeram durante esse ano, aos requerimentos, aos projetos que vieram dar assim mais estabilidade, dar mais segurança para nós. Vários projetos aí que foram apresentados, até mesmo pelo vereador Richard, que, a meu ver, foram bons projetos apresentados e que melhorou muito, sim, e tem tudo para que a gente possa trabalhar com mais segurança, com mais tranquilidade, até porque nenhum de nós aqui temos conhecimento específico em diversas áreas, por isso que a gente precisa realmente de tempo, precisa de conhecimento, e a gente vai adquirindo através da população, através das audiências públicas, a gente vai adquirindo melhorias. E quanto à indicação que eu fiz, que o nosso município aqui precisa, eu até pus com urgência, da expansão e melhoria da cobertura do serviço de telecomunicação. Então, isso ajuda a zona rural, o distrito de Barrane, e até mesmo a região será beneficiada. Eu fiz aqui a indicação, solicitando ao prefeito que entre em contato com as operadoras, são a TIM, a Claro, a Vivo. Tenho certeza de que uma delas vai, ou até mesmo as 3, né? Depende da maneira com que eles vão implantar isso aqui em nosso município. É a estação de rádio base para telefonia celular, a radiação não ionizante, né? Então, precisa do alvará, do meio ambiente, de todos os setores, porque realmente precisa da instalação. E tem a lei federal, a 4.424 de 2022, ela prevê o silêncio positivo, que autoriza a instalação temporária da infraestrutura se o órgão competente não manifestar sobre o pedido. Ou seja, se a empresa se interessar e a prefeitura não se manifestar dentro de 60 dias, automaticamente está
autorizado a instalação de uma antena que vai melhorar muito na captação de sinais e transmissão ao mesmo tempo. Então, é uma reivindicação, uma indicação que eu fiz, mas há, vamos dizer assim, um bom entendimento já entre uma empresa que há uma grande possibilidade de instalar aqui em Caconde. E, com isso, a cidade vai ter melhor sinal, distrito de Barrânia, zona rural, e as cidades da região aqui também serão beneficiadas, Itapiratiba, Divinolândia, que é um longo alcance. Então, a gente só tem que torcer e pedir a Deus para que concretize realmente essa nova instalação aqui. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Obrigado a todos e uma boa noite.